Então, bem-vindos. Hoje, 1º de setembro, turma 31 da probabilidade estatística. E, como sempre, olhando aqui os nossos alfarrábios, né? O Moodle, que eu já conectei pela... Acabei de quase conectar e... Vamos lá, então... Quem é que deu um alô aqui? Eusébio, boa noite, Eusébio, bem-vindo, cara. Então, vamos lá. Então, vamos em materiais aqui, que é o nosso plano de ensino e cronograma, tá? Seria até mais rápido eu abrir do meu computador, mas eu assim, acho legal a gente lembrar que existe o Moodle, né? E até porque pode ser que tenha alguma coisa esquisita e tal, a gente arruma. Então, 1º de setembro, quarta-feira, se eu estou seguindo esse cronograma super à risca, a gente deve ter falado, então, do início da parte de probabilidade. Então, vamos colar do nosso querido PDF, de exatamente uma semana atrás. Então, fizemos exercício. Não, isso aqui não, exatamente nada. Hoje é dia 1º. Não, isso aqui não teve PDF. Pô, agora fiquei em dúvida se eu estou devendo uma escaneada para vocês. Deixa eu ver. Acho que não. Ah, meu Deus do céu. As coisas estão todas aqui. Turma 11. Não, é isso aí. Eu falei só em tela, pessoal. Acho que sim, né? Desculpem, mas eu não tenho tempo de... Não tive tempo de olhar o vídeo. Assim. Achei que... Acho que eu só falei em tela, tá certo? Deixa eu ver códigos. Dia 30. Aí sim, tá. A gente vai... Tá. Eu fiz o código. Tá, foi só código. Não teve rabiscos. Né? Tá, o Márcio está dizendo que... Então tá, Márcio, obrigado aí pelo retorno. Depois a gente pode olhar, quer dizer, vamos olhar agora. De olhar lá a playlist e dar um FF. Eu faço isso às vezes para colar de mim mesmo. Né? Aliás, essa coisa de playlist, eu confesso que eu estou ficando meio dependente da playlist. Eu não sei como é que eu vou me organizar pós-pandemia. Né? O ano que vem, se tudo der certo, aí vamos estar de volta. Então, estava até pensando em continuar gravando as aulas, nem que eu grave só para mim, para eu ter a organização. Tá? Então, é isso aí. Probabilidade, experimento. E deixa eu dar um mudo aqui, que 2 Felipe falando também ninguém merece. O bom de ser um vídeo bem... Ó, tela, 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 conjunto vazio, tela. Então é isso. Então eu não perdi um... Que bom. Então, maravilha. Então eu deixei os exercícios da continuação ali, né, da passada do material. Então vamos lá. Então vamos ao Estatística no RStudio. E estamos... Deixa eu começar do iniciozinho. Né? Em princípio, eu varri toda a discussão que estava... Estou seguindo a risca e tal. O Márcio está dizendo que gosta de rever as aulas, seria legal se tornasse um padrão. Márcio, também acho, tá? Não sei como é que vai ser a questão assim da própria universidade, disponibilizar, tá? Eu realmente não sei, tá? Eu, por mim, eu continuaria disponibilizando mesmo com a aula presencial. Só daí não teria o mesmo charme da aula home office, né? Porque a gente perderia a coisa da organização de tela. Tá? Eu vou para o quadro, por exemplo, já não dá para filmar o quadro. O quadro filmado é uma utopia. Teria que ter alguém filmando e depois editando o vídeo de tela. Aí já entra uma equipe na jogada. Não é para ser complicado. Cassiano que vai dar pausa, né? Tipo o filme, aquele clique, né, do cara que tem o controle para poder copiar. Então seria uma má ideia. Né? Muito bem. Então, pessoal, discutimos, eu estou aqui colando do cronograma, e mais do que o cronograma, o título da nossa aula. Né? Lembrem que
Cadê 30? Eu tenho deixado hiper organizado. Se tem uma coisa que condiz com a nossa aula, mais até do que o cronograma previsto, né, é o que está aqui no YouTube. Se vocês quiserem saber o que aconteceu na aula, podem ficar tranquilos e ler isso aqui, que eu coloco exatamente o conteúdo discutido. Às vezes resumido, porque eu só tenho 100 caracteres para colocar no título. Até poderia botar uma descrição e tal, mas eu prefiro que fique no título para ficar mais visível. Então, fomos até eventos, né? Então, falamos daqueles conceitos iniciais e eu devo ter parado antes de definir probabilidade para vocês. Se eu tivesse definido, eu teria escrito. Tá? Então, podem se guiar por aqui, que eu estou sendo bem rigoroso com essa organização. Muito bem. Então, pessoal, lembrando do que aconteceu, né, na aula de segunda, nós começamos a discutir probabilidade, com um assunto super denso. Vamos falar de 3 tipos: a axiomática, aquela que a gente simplesmente admite uma probabilidade de equilíbrio, né, um equilíbrio de uma moeda de um dado, por exemplo, e toca a vida. Frequentista, onde a gente observa a frequência de ocorrência. E a subjetiva, que é aquela que está na cabeça do decisor, geralmente atualizada por experimentos, né, observados. Tipo, é uma junção, né, da ideia da pessoa com a própria execução física, né, do experimento. Fizemos uma brevíssima revisão de teoria dos conjuntos. Peço desculpa de novo pelos e mail aqui, que eu ainda não consegui resolver esse pepino técnico, mas, né, é uma coisa por vez. Falei das operações, né, e mostrei para vocês não tá aqui, os desenhos dos diagramas de Venn que representam graficamente aquelas operações. Né? Muito bem. E aí nós terminamos a aula falando dessas primeiras definições aqui. Eu gastei algum tempo aqui, eu sei que talvez eu possa até ter sido um pouco chato, assim, talvez muito blá blá blá, mas é importante vocês entenderem que tem mais coisas do que a gente acha quando chega numa disciplina dessa. A gente chega aqui achando que toda moeda tem probabilidade de 50% de falsificar, o dado tem um sexto, né, de cada uma das faces, e então eu preciso desmontar algumas coisas com vocês, por isso que eu tenho que ficar contando um pouco mais de história do que talvez seja legal. Entendeu? Então, experimento aleatório é aquilo que a gente não domina plenamente, no sentido de que a gente não consegue saber exatamente qual é o resultado final. E se as coisas que a gente está trabalhando caem nessa definição, e eu já vou dizer, muitas coisas caem aqui, eu diria quase tudo. Gustavo pergunta sobre desculpa, Gustavo, eu estou aqui, como não é nada... Eu estou com a tela aberta e compartilhando, então vocês correm esse risco. Só a resposta ou cálculos, né? Em princípio, eu pedi para vocês calcularem a média. Então, mostra como tu fez o cálculo que está tudo certo. Tá? Não precisa explicar, e aí eu peguei. Mostra a conta, completinho. Média, eu fiz isso, somei, dividi, multipliquei, elevei ao quadrado. Está aqui o resultado. Tá? Muito bem. Então, experimentos aleatórios é o que a gente vai discutir. E aí eu disse que a gente é ignorante, mas também não tanto. Né? A gente consegue saber pelo menos o conjunto dos possíveis resultados, chamado espaço amostral. Isso já é uma grande informação. Vou representar esse cara por ômega maiúsculo e pedir para vocês fazerem esse exercício descrevendo o espaço amostral daqueles dados online que um aluno me sugeriu uma vez. Ele disse que jogava RPG e ele usava com os amigos no celular, para rolar os dados. Então, eles escolhiam o tipo de dado, jogavam, sabiam a soma da pontuação, que é o que interessa lá para o jogador. Então, alguma dúvida aqui, pessoal? Tentaram fazer, conseguiram fazer? 3.1. Querem perguntar alguma coisa? João disse que deu uma dúvida, maravilha. Mas se vocês não se importam, eu vou só dar um pulinho lá no capítulo 8, até para a gente olhar ele de vez em quando. Né? Eu vou deixando assim, mas também vamos fazer vamos prestigiar o nosso capítulo 8, também botando fundo escuro, senão não dá.
Então aqui, pessoal, eu ainda não consegui colocar um link que vá da questão pro gabarito da questão exatamente. Eu só consigo mandar vocês para o capítulo 8, mas isso é ignorância minha. Daqui a pouco eu aprendo como é que fazer. Então vocês têm que procurar o exercício. Né? Isso é uma coisa chata. Então, exercício é o 3.1. Então, eu quebrei por capítulo, no capítulo 2, capítulo 3, solução da questão 3.1. Então, o que era o item A? Não me lembro. Então, era para descrever o espaço amostral de cada um dos dados, era isso. Então, eu fiz assim, eu botei um ômega com o número de faces no pezinho, só para a gente diferenciar um espaço amostral do outro. Mas eu estou achando que ficou uma porcaria isso aqui. Tá, isso aqui era para ter uma quebra de linha aqui, tá, pessoal? Desculpe, eu só vi agora essa. Então, deixa eu tomar nota. Probabilidade estatística, turma 31. Já estamos em setembro, né? Que graças ao Augusto e o Juliano, aqueles imperadores romanos, o setembro, que era para ser 7, começa com 9. Isso me confunde, vocês não imaginam quanto. Outubro, para mim, é 8, não é 10. Setembro, outubro, novembro seria 9, dezembro seria 10. Aí entrou o Júlio César e o Augusto, querendo ser lembrados o resto da vida, enfiaram o nome deles lá no meio. Por que não botaram no final? Esculhambou. Eu juro que eu me atrapalho. Cada vez que eu vou escrever setembro, 7 é 9. Eu acho um horror isso. Mas tem que se acostumar. Então, o espaço amostral de 4 faces, 1, 2, 3, 4, 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8, de 10, aqui de novo faltou uma. Eu ia botar aqui. Gabarito da 3.1. Arrumar. É fácil de arrumar, eu que não tinha me dado conta. Até 10, do 12 até 12, do 20 até 20 e do 100, tá? Desculpem, os zeros ficaram fora. Ele vai de 10 em 10, tá? Então, aí tem 100 faces o dado. Até poderia ter, mas já seria um dado mais complexo de produzir. Na verdade, ele é um dado de 10 faces, né? Só que ele tem múltiplos de 10 nas suas faces. Então, é meio que o mesmo aqui, só que com um rótulo com múltiplos de 10. Então, é isso. Depois, o item B pedia um espaço amostral no lançamento de 2 dados de 4 faces. Então, aqui nós temos o quê? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2 e até o 4, 4. Os 2 dados são iguais. Se vocês colarem do exemplo de 2 dados de 6 faces, vocês vão ver que o dado de 4 faces é a mesma coisa, só que um recorte aqui, desse quadrado aqui, 4 por 4. Né? Tem muito mistério. E depois, o outro era um perdi o espaço aqui. Um dado de 4 faces e um de 6. Então, eu botei de 1 a 6 na linha e de 1 a 4 na coluna. Então, vejam que não tem muito mistério. Para a gente ver pronto, é um exercício até fácil, no final das contas. Mas é importante a gente tentar fazer. Para treinar a notação de conjunto, chave, são pares ordenados, então os valores são separados por vírgula e por aí vai. Vocês, inclusive, podem separar esses pares ordenados por vírgula. Não estaria errado. Eu só usei esse jeito, assim, sem a vírgula, para ficar mais visual, assim, mais limpo. Né? Eu cheguei a escrever com vírgula separado, mas eu achei que ficou muita vírgula. Eu preferi escrever sem. Né? Então, a matemática tem algumas, assim, permite algumas variantes. Né? Não é assim rigoroso nesse extremo. Né? Muito bem. E, por fim, o evento, que é um subconjunto do espaço amostral. Então, geralmente é aquele subconjunto que a gente está interessado na prática em discutir sobre ele. Né? Então, probabilidade de acontecer um resultado par num dado de 6 faces. Então, esse aqui é o evento com os valores pares e o E é subconjunto de ômega ou está contido por os mais antigos, como é. Muito bem. Então, hoje, e eu estou seguindo à risca, né,
o material, a gente então deve falar da definição da probabilidade e das suas propriedades, né? Então, esse é o assunto de hoje. Estamos plenamente a risco. Então, pessoal, a probabilidade neste texto aqui está sendo definido em cima de um evento A. Então, vejam como é importante a gente conhecer as definições. O que é um evento? Um evento é um subconjunto do espaço amostral. O que é um espaço amostral? É o conjunto dos todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? É aquilo que, por mais que eu controle, por mais que eu me esforce, eu não consigo saber exatamente qual é o resultado final antes de realizar o experimento. Eu só consigo saber depois que eu terminei o experimento e observei. Deu cara. A face é 3. Muito bem. Então, a probabilidade de um evento, ou seja, um subconjunto, vai ser dado como a probabilidade de a razão entre M de Maria e N de nariz, onde o M de Maria é o número de casos favoráveis ao evento A, e o N de nariz é o número total de casos. E existe uma definição na literatura que diz que quando o meu N cresce para um número suficientemente grande, matemáticos a gente diz converge para infinito. Os matemáticos adoram jogar coisas para zero, para infinito, para ver qual o comportamento de funções nesses limites, né? Aqui, pessoal, a gente vai estar no meio do caminho. A gente está fazendo uma coisa que tem um rigor matemático total, probabilidade é matemática, então a gente vai se valer dessas ideias, mas tem um pezinho, nem tão pezinho assim, talvez os 2 pezinhos, na prática. Então a gente vai dizer, uma professora, não tem amostra infinita. Então, aqui a ideia é assim, existe uma ideia de convergência. Quando vocês observam muitos lançamentos de uma moeda, e muitos é uma questão relativa, depende do problema, depende do que vocês vão fazer, mas vocês, um tamanho de amostra suficientemente grande, vocês têm uma convergência dessa fração, e aí o nome que se dá é probabilidade frequentista, naquele sentido de que vocês observaram bastante do experimento para aprender sobre ele. A ideia é mais ou menos essa. Bom, mas chega de teoria, vamos com umas continhas aí para a coisa ficar um pouco mais legal. Então, o exemplo 3.16 diz assim: suponha que um dado foi lançado 150 vezes e foram observadas essas frequências de ocorrência de cada uma das faces. 18 vezes apareceu 1, 24, 2, por aí vai. Então, de saída, pessoal, vocês sempre devem definir o espaço amostral. O espaço amostral é a referência de vocês. É tudo que pode acontecer. Então, as probabilidades vão estar sempre consideradas dentro daquele espaço. Não escrever o espaço amostral pode, assim, fazer vocês incorrer em algum erro grosseiro. Porque, aqui é um dado, é fácil de lembrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se o problema é um pouquinho mais sofisticado, pode ser que a gente se atrapalhe um pouco na hora de calcular probabilidades, né? Se a gente não tiver bem claro qual é o nosso espaço amostral. Muito bem. Então, eu posso calcular algumas probabilidades. Por que eu escolhi essas? Porque é um exemplo e deu vontade de escolher essas. Achei que essas eram boas para a gente discutir. Exemplo é assim: o autor, o dono do problema, né, do livro, escolhe algo que ele ache legal de apresentar. É mais ou menos isso que eu estou trazendo para vocês. Então, eu calculei, por exemplo, a probabilidade de face 2. Então, vejam que eu comecei escrevendo em português, probabilidade de face 2 entre parênteses. Então, comecem fazendo assim. Em português é mais fácil de escrever do que vocês terem que se preocupar com matematiquês, vamos dizer assim. Então, se vocês quiserem escrever em notação matemática, vocês trocam esse face 2 em português para o subconjunto que contém o elemento 2. Né? Então, vejam que tem umas chaves ali e o 2 ali dentro. Se eu tirar a chave, vai ficar esquisito, porque eu não defini probabilidade para elementos, eu defini a probabilidade para eventos. E evento é um subconjunto, portanto, é um conjunto. E a notação de conjunto é uma chave. Tá? Então, assim, pessoal, mas é muito detalhe, tá? Sim, mas não é nada que vocês já não conheçam. É aquela mesma teoria dos conjuntos do colégio, um pouquinho de exercício vocês
né? Treinam isso e ficam craques. E é importante vocês terem alguma clareza de ideias, porque quando os problemas começam a ficar um pouquinho mais complicados, a gente precisa ter muito claro o que são os nossos alicerces teóricos para a gente conseguir criar uma solução correta, né, sob o prisma da teoria. Bom, chega disso, vamos à definição. Número total de casos, no caso é 150, meu n de nariz, o denominador é 150. Uma dica, comecem sempre pelo denominador. É uma boa forma de vocês não se atrapalharem. O denominador é tudo. E o numerador é só a parte que vocês estão vendo em termos de proporção, quanto vale do denominador. Então, dica, primeiro se preocupem com o denominador. O numerador vem na sequência. Então, como aconteceram 24 faces 2, acabou. Esse é o número de casos favoráveis para 2, fazendo a continha, 16%, fim história. Tenho certeza que, se não todos, quase todos, viram isso em algum momento da sua vida escolar, né? Nem que seja para estudar para o vestibular. Tal, né? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Tá, mas tipo assim, probabilidade não é algo que é probabilidade de acontecer, por exemplo, assim, aí na face 2. Ela teve frequência de 24 vezes, né, dentro do total lá. Uhum. Só que essas coisas já aconteceram, então essa probabilidade é, tipo, sei lá, uma probabilidade de algo que já aconteceu. Se eu lançar o dado 150 vezes de novo, vai ser diferente. Eu achava que probabilidade era para especular algo do futuro, entendeu? Não algo que já aconteceu. A tua consideração foi muito boa, obrigado pela tua... Na verdade, Juan, o que a gente está fazendo aqui é admitindo uma expectativa de que existe uma regularidade, que o que aconteceu no passado deve se repetir com uma certa regularidade no futuro. Então, nós estamos aqui falando de proporcionalidade. O que nos interessa aqui não é bem o 24, mas é o 24 sobre 150, ou seja, o 16%. No fim, a pergunta é, qual é a proporção de vezes que aconteceu face 2 nestes 150 lançamentos, que foi o que eu tive paciência, tempo, saco, dinheiro, o que vocês quiserem, que me permitiram realizar esses 150 experimentos. Então, isso já aconteceu, tu tem toda a razão. Mas isso me traz informação, se eu admitir que esse experimento é razoável, se eu admitir a questão de que existe uma estabilidade e que nos próximos 150 lançamentos essas proporções não vão pipocar para lá e para cá, né? Se eu admitir isso para o meu modelo, então o 16% pode ser útil para mim. Aí tu vai me dizer assim, tá, mas se eu lançar mais 150 vezes e considerar só as próximas 150, por exemplo, não vai dar exatamente 16%, não vai dar exatamente as mesmas probabilidades. Eu vou dizer, possivelmente não, mas deve dar algo parecido, porque existe uma ideia de estabilização. Então, à medida que tu aumenta o tamanho da tua amostra, tu vai ganhando mais informação e a tua probabilidade vai estabilizando. Ela não fica pipocando para cima e para baixo a vida toda. Ela começa pipocando, quando tem pouca amostra, e à medida que tu vai aumentando o tamanho da amostra, ela vai convergindo por o aspas verdadeiro valor. Essa é a expectativa. E lembra, só para a gente concluir essa tua pergunta, da frase do George Box. George Box foi um estatístico já falecido, que em 1979 escreveu um artigo que tinha uma seção cujo título era "Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis". Então, nós não estamos aqui atrás do modelo verdadeiro, ou certo, né, ou perfeito, não é isso. A gente está atrás de, observando o nosso histórico, vendo se a gente tem alguma capacidade de organizar esses dados e decidir um pouco melhor dali para diante. Tá? Mas eu, em nenhum momento, estou dizendo que a gente vai ter perfeição ou certeza do que vai acontecer na sequência. A gente está capturando informação para melhorar a nossa tomada de decisão. Tudo bem? Certo. Valeu, senhor. Depois, o próximo exemplo, eu fiz a probabilidade de face par. De novo, escrevi em português, face par, e na sequência escrevi em matematiquês, vamos chamar assim, que é o seguinte, face par é o quê? É a probabilidade de face 2
ou face 4 ou face 6. Percebam que eu estou lendo a operação de união como ou, a palavra ou, porque é isso que em português significa a tal da união. Lembrem lá na minha seção de operações, né, entre conjuntos, que eu associei a união à palavra ou e a operação adição, está aparecendo aqui, e a intersecção à palavra e a operação multiplicação. Tá? Então, percebam que isso aqui está acontecendo já nesse segundo exemplo. Então, o ou é inclusivo. Basta acontecer uma das condições para que o ou ocorra, que seja verdadeiro. Né? Lembrando que aqui é um lançamento do dado. Tá? Então, eu tenho o quê? 24 faces 2, 26 faces 4 e 21 faces 6. Totalizando 71 faces par, que sobre 150 dá mais ou menos ali 47%. Tudo bem? Depois, eu fiz uma probabilidade meio óbvia na sequência, que é a probabilidade face ímpar. Alguém que pode dizer, tá, Felipe, eu entendi. A probabilidade face ímpar vai ser 18 mais 34 mais 5, são as frequências dos valores ímpares, dividido por 150, acabou. Eu vou dizer, perfeito, tá corretíssimo essa resposta. Só que aqui eu aproveitei o embalo para mostrar para vocês uma propriedade do complementar. Lembram da operação de complementar, da revisão de teoria dos conjuntos na aula segunda? Que eu disse para vocês o quê? Que o complementar é o que não é o conjunto que eu quero. Então, a probabilidade face ímpar é tudo, o retângulo aquele do diagrama de Venn, tirando o que não é ímpar. E aqui, como é par e ímpar, a gente sabe que o complementar de ímpar é par e vice-versa. Como eu já calculei a probabilidade face par no item anterior, acabou. Tudo, menos o 71, 150, que é o que eu não quero, que é o par, e me devolve, então, aproximadamente 52% ou 53%, bonitinho ali na minha operação. Tá? Então, aqui tem duas formas de fazer essa conta, né, que eu posso escolher se eu quiser. Só estou tomando nota. Aliás, por que eu não estou com o meu celular? Desculpa, pessoal. Hora da noite, o cara também já está meio cansado e comete pequenos deslizes como esse. Então, eu só estou tomando nota aqui para botar, por algum motivo eu não botei a fração aqui de 1 menos 71. Tá? Preciosismo do professor, mas eu acho que fica legal se a gente cuidar dessas pequenas coisas. Então, aqui 1 menos 71 sobre 150. Muito bem. Deve dar 79 sobre 150. Depois eu ajeito no material. Muito bem. Agora sim. Tá? Não tem nada de muito importante na folha ainda, só para te deixar ali a câmera a postos. Por fim, só para a gente terminar esse exemplo, probabilidade num evento impossível. Probabilidade face 2 e face 4 e face 6. Como eu só vou ter um lançamento, é impossível ter esse cara, por quê? Porque a intersecção de 2 e 4 e 6 é um vazio. Eu não posso ter um lançamento ao mesmo tempo 2 e 4 e 6. E esse é o que é chamado, então, evento impossível, que é um zero redondo, tá, pessoal? A probabilidade do vazio é zero, mas aquele zero, assim, do mundo das ideias de Platão. Tá? Então, assim, diferente, por exemplo, se vocês calcularem uma probabilidade, ou um valor qualquer, que dê 0,000000001. Esse cara é muito, muito próximo do zero redondo, mas não é zero redondo. O zero redondo é uma entidade. O 0,0000000, 1000 casas decimais até o primeiro dígito significativo, é outra entidade. Tudo bem? Eu vou voltar a discutir isso com vocês, mas se atentem a esse ponto. Muito bem. Na sequência, eu faço as mesmas contas, só que usando o R, só para a gente fazer umas continhas, e aqui eu convido vocês a ler, copiar, colar os exemplos e ver o que acontece. Foi aqui que alguém disse que estava tentando copiar e não estava dando certo, ou foi em outra turma? Desculpe. Acho que foi em outra turma.
7 turmas eu não estou decorando esses, por isso que eu pergunto. Muito bem. Então, fim da definição basicona de probabilidade. Fizemos um exemplinho. Alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem. Então, pessoal, aquela definição de probabilidade, ela pode ser regida, vamos chamar assim, por conjuntos de axiomas. Do que eu estou falando? Existem algumas regrinhas, né, que em matemática se chamam axiomas, que são afirmações que não se demonstram. São afirmações que são base para demonstrações depois chamadas de teoremas, que é assim, o suprassumo do que se pode fazer em matemática pura. Então, existem alguns tipos de sistemas de axiomas na probabilidade. Mas eu estou mostrando para vocês o mais conhecido, vamos chamar de mais importante. Não sei se eu posso dizer isso, mas é o sistema, sem dúvida, o mais estudado por aí. Depois existem outros, né, tipo o do Savage, né, mas não é o momento para a gente discutir isso agora. Muito bem. Então, eu chamei aqui ou propriedades fundamentais ou axiomas do Kolmogorov. Então, agora sim, eu vou usar a folhinha. Aí. Então, propriedades, né, da probabilidade. Muito bem. Então, a propriedade número 1, ou axiomas do Kolmogorov. Kolmogorov. Adivinha, ele era um russo, né, que planejou 3 axiomas básicos de probabilidade, que são bem simples, na verdade, depois que nos explico, mas que dão a base para tudo que a gente vai discutir em probabilidade e muito mais. Então, a genialidade do Kolmogorov foi justamente pensar em 3 elementos tão simples, mas que tivessem uma extensão tão grande dentro da teoria, né? Então, a primeira propriedade diz assim: a probabilidade de um evento A é um número entre 0 e 1, incluindo 0 e incluindo 1. Ou seja, não está definida a probabilidade para número negativa e não está definida uma probabilidade maior do que 1 ou 100%. Ah, professor, mas eu fiz a conta e deu menos 7,5%. Não precisa nem vir me mostrar. Caiu fora do intervalo 0,1, está errado, violou o primeiro axioma de Kolmogorov. Não sei o que é, mas não está certo. Calculei a probabilidade de chover amanhã e deu 118%. Mesma coisa, caiu fora, não tem como ser, não está definido isso. Se vocês olharem a definição de probabilidade, que é M de Maria sobre M de nariz, vocês vão ver que esse número nunca pode ser negativo, porque é uma fração de 2 números, uma razão de 2 números positivos, e também nunca pode ser maior que 1, porque o M de Maria, que está no numerador, nunca é maior do que o M de nariz, que está no denominador. Então, não tem como ser maior do que 1 ou 100%. Então, é daí que vem a própria propriedade número 1. Propriedade número 2 é daquelas coisas que a gente vê, acha esquisito, mas quando nos contam, a gente diz, sim, isso é óbvio. Quer ver? A probabilidade de acontecer qualquer coisa que possa acontecer, ômega, espaço amostral, é 1 ou 100%. Enfim. Então, se eu tiver um dado, né, cadê meus dados aqui? Perdi meus dados. Só um pouquinho. Pô, realmente não estão aqui. Bom, tudo bem. Então, qual é a probabilidade de um dado, que eu ia mostrar para vocês, de acontecer fácil 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Bom, é tudo que pode acontecer, então é 1 ou 100%. Não tem como acontecer outra coisa. Então, é isso que está escrito aqui na propriedade. Enfim, simples assim. Por fim, a propriedade 3 diz assim: se vocês tiverem conjuntos A1, A2, AK,
K até pode ser infinito, mas não vamos exagerar. Disjuntos, ou seja, a intersecção desses caras é o vazio. Não existem elementos em comum entre nenhum desses conjuntos aqui. Se isso for verdade, a probabilidade da união desses conjuntos, A1, união A2, união pontinhos, união AK, é a soma das probabilidades. Isso é a terceira propriedade fundamental ou axioma de Kolmogorov. E daí? E daí, pessoal, que em cima dessas três construções relativamente simples, não tem nada de muito sofisticado, a gente consegue desenvolver uma teoria muito sólida, que funciona muito bem, ela dá certo, ela fecha, as contas fecham, tudo bate, é um negócio muito impressionante. Então, essas são as propriedades ditas fundamentais, mais conhecidas como, então, axiomas do Kolmogorov. Muito bem. Tudo bem com os axiomas aqui? Não se preocupe com o nome axiomas de Kolmogorov. Isso aqui, assim, é meio pomposo, mas, assim, pessoal, é lindo, é muito bom, funciona, tal, mas é isso aí, acabou, não tem muito mistério, não fiquem, assim, achando que é mais do que é. Muito bem. Então, para ilustrar um pouquinho desse conjunto de axiomas, né, eu trago um exercício para vocês aqui. Eu não vou fazer o exercício, tá? Eu vou falar do exercício e vou deixar para vocês, né, fazerem em casa, porque, de novo, se eu fizer tudo aqui, primeiro que não dá tempo, segundo que perde a graça, vocês ficam muito passivos, então tem que tentar botar a mão na massa. Então, estava eu lendo o livro do Malbatarran. Né? O Malbatarran era um personagem, né, um homônimo, né? Não vou chamar de heterônimo, que seria fazer diferente, mas é um personagem, né, do professor de matemática chamado Júlio César de Mello e Souza. Esse cara foi um grande autor de livros de matemática nos anos 20 e 30, né, 1920, 100 anos atrás. Só que o Júlio César de Mello e Souza também tinha uma vertente de contista, não só de autor de livros de matemática. E ele criou um personagem, que seria um árabe, chamado Malbatarran, que por muitos anos se acreditou existir como pessoa. Né? Poucas pessoas sabiam que era um pseudônimo do próprio Júlio César de Mello e Souza. E o livro mais famoso desse cara é O Homem que Calculava. O livro é muito bom, tenho ele aqui, esse dia eu estava lendo esse livro. Né? E o livro é assim, resumindo a história, tem um protagonista, que é o Berenice Samir, que ele é um grande calculista mental, daí O Homem que Calculava, o título do livro. E ele encontra o narrador do livro e eles saem, né, andando, né, resolvendo problemas, tal, e cada capítulo é um problema diferente. Bom, então o Berenice Samir, num dos capítulos iniciais, resolve o problema dos 35 camelos. Como é que é o problema dos 35 camelos? Ele chega na cidade junto com o narrador, os dois chegam num camelo, e se deparam com a cena de 3 irmãos discutindo, brigando, porque o pai havia falecido e tinha deixado uma herança, né, como é que chama? Testamento, dizendo que os 35 camelos que eram do pai deveriam ser divididos entre os 3 irmãos, respeitando as seguintes proporções. O mais velho, que eu chamei de A, ficaria com metade dos camelos. O do meio, que eu chamei de B, com 1/3 dos camelos, e o mais novo, C, com 1/9 dos camelos. Bom, então o item A já dá um spoiler sobre por que esse problema é interessante. Ele dá um spoiler já sobre o item B. Né? Mas aqui no item A eu digo assim, verifique que esse problema viola o segundo axioma do Kolmogorov. Né? Então, esse é o item A. Eu quero que vocês pensem um pouquinho como é que vocês mostram que, com essa historinha, viola-se o segundo princípio, o segundo axioma de Kolmogorov. Tem soluções lá no capítulo 8, mas, pessoal, tentem não olhar para a solução sem antes dar uma pensadinha. Senão não faz sentido. Um exercício que vocês começam olhando a resposta do professor não é um exercício, é mais um exemplo. E vocês perdem o traquejo de resolver um problema.
Então, recomendação, pensem um pouquinho. As coisas não estão todas prontas, a gente tem que aprender a usar a cabeça. Muito bem. No item B, eu conto qual foi a solução do Berenice Samir, para vocês pensarem um pouquinho, porque é um problema que é um problema assim, do dia a dia. Qualquer um de nós pode enfrentar algo parecido e se embananar com a solução do problema. Então, como é que foi a solução dada pelo Berenice Samir, o homem que calculava? Né? Então, ele fez o seguinte, ele e o narrador do livro estavam em um camelo. E o que acontecia? 35 não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 9. Então não dava certo o número de camelos e os caras não conseguiam dividir. Então ele disse assim para o narrador, que era o dono do camelo, faz assim, ó, me dá o teu camelo aqui que eu vou resolver essa coisa. Vou botar o teu camelo na divisão. E o narrador disse, não é assim não, nós vamos ficar sem o camelo. E o Berenice disse assim, confia em mim, cara. Deixa comigo que... Aí o que ele fez? Bom, então, como ele colocou mais um camelo na divisão, 36 dividido por 2 dá 18 camelos e foi resolvido. Então, foram resolvidos os camelos do irmão A. 36 sobre 3 é 12 e foi resolvido 1/3 dos camelos do irmão B. 36 sobre 9 dá 4, estão resolvidos os camelos do irmão C. Só que se vocês somarem 18 com 12 com 4, dá 34. Ou seja, sobram ainda 2 camelos. Então, o Berenice Samir devolveu o camelo para o narrador e ainda ficou com um camelo para ele, com o pagamento da resolução da treta, e saiu todo mundo feliz. Né? E aí, quando a gente vê isso, é muito esquisito. Assim. Vocês dividirem 35 por 2, por 13, por 9, é curioso. Assim, por que esse problema funciona? Né? Mas, de novo, eu já dei o spoiler no item A. É por causa da violação do segundo axioma do comum. Então, pense um pouquinho nesse problema, né? Depois da aula, claro. E depois eu volto a discutir ele com vocês. Tá? A solução, assim, no fim, é simples, mas é um problema curioso, assim, porque nos faz... Como assim? Como é que o cara bota um camelo e volta 2? Né? Então, fica aí o probleminha para vocês darem uma pensada. Tudo bem? Muito bem. Então, pessoal, na sequência, vocês vão ter as chamadas propriedades secundárias, que elas são consequências das propriedades fundamentais ou axiomas de Kolmogorov que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu vou apresentar essas propriedades. De novo, essas aqui são algumas propriedades, são as que eu recortei aqui para botar no material. Se vocês abrirem livros de probabilidade, vai pipocar a propriedade, vai ter um monte de relações e tal, que né, botar tudo num texto assim, jogado não faz muito sentido. Eu estou usando aquelas que nós vamos realmente aplicar na nossa técnica. Muito bem. Então, a primeira das propriedades secundárias é a propriedade do complementar. Olha o complementar aí de novo, gente. Né? Então, eu leio essa propriedade assim. A probabilidade do que eu quero é tudo 1 ou 100%, menos a probabilidade do que eu não quero, o complementar do que eu quero. Né? Então, essa propriedade a gente até já falou dela agora há pouco. Né? Quando eu falei para vocês aqui da probabilidade face ímpar, eu, na verdade, apliquei a propriedade do complementar. Eu disse assim, a probabilidade do que eu quero, face ímpar, é tudo 100%, toda a área do meu diagrama de Venn, menos o complementar de face ímpar, que, no caso, é face par. Então, por diferença, eu acabei encontrando a probabilidade que eu queria. Né? E, de novo, nesse probleminha aqui, tanto fazia eu fazer desse jeito ou somar o 18, o 34 e o 27 e dividir por 150. Daria a mesma coisa, 79, 150 avos. Mas tem alguns problemas que vocês só vão resolver utilizando essa propriedade aqui. Então, para a gente não perder o fio da meada, eu já vou mostrar para vocês o exemplo 3.17, que é o famoso exemplo dos aniversários, ou paradoxo dos aniversários, também conhecido assim, na literatura. Por que ele é chamado... O que é um paradoxo? Primeiro, paradoxo, pessoal, é alguma coisa que não faz muito sentido, é uma coisa que não fecha na nossa intuição, na nossa compreensão. Isso é um paradoxo. Para quem lembra da física do colégio, tinha o paradoxo hidrostático. Né?
que quando vocês pegavam tubos de diferentes formatos, formato em zigue-zague, formato circular, formato reto, tá? Enchiam d'água e botavam dentro de uma base de água, não importava o formato dos canos, vocês tinham sempre a mesma altura de água. Não importava se o cano era torto, reto, diagonal, zigue-zagueado, não importava. Esse é o paradoxo hidrostático. Então, o paradoxo dos aniversários ele leva esse nome porque a solução do problema é esquisita. Ela é uma solução que não soa, assim, só estranho ao ouvido, você já vai entender por quê. Muito bem. Então, o paradoxo dos aniversários, ou o problema dos aniversários, pode ser descrito da seguinte forma. Em um grupo de N pessoas, onde N é um número entre 2 e 365, a probabilidade 365 por causa dos dias do ano, a probabilidade do evento A, pelo menos 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia e mês, pode ser calculada pela propriedade do complementar. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente for resolver esse problema direto, o que vai acontecer? Pelo menos 2 pessoas fazerem aniversário ou aniversariarem, existe esse verbo, tá? No mesmo dia e mês, significa assim. Vamos supor que estamos eu, Juan, Eusébio e... Juan e Eusébio. Pronto. Somos 3 pessoas, para começar com pouca gente. E aí, qual é a probabilidade de pelo menos 2 de nós fazermos aniversário no mesmo dia? Então, a gente tem que pensar em algumas combinatórias. Ou eu e o Juan fazemos aniversário no mesmo dia, ou eu e o Eusébio, ou o Eusébio e o Juan. São 3 possibilidades, 2 a 2. Ou ainda, como é pelo menos 2 pessoas, ainda a gente tem que calcular a probabilidade de nós 3 fazermos aniversário no mesmo dia. Então já são 4 conjuntos que a gente tem que considerar nesse probleminha de só 3 pessoas. E quando aumenta o número de pessoas, o problema vai ficando grande. Se forem 10 pessoas, o que vai acontecer? Pelo menos 2, vocês têm que calcular todas as combinações 2 a 2, depois todas 3 a 3, todas 4 a 4, todas 5 a 5, até 10 a 10, para fazer essa conta. O problema rapidamente fica um problema de combinatória chato pra caramba de resolver, trabalhoso pra caramba, que claro, com computador a gente programa e tudo mais, mas pensem que esses problemas são sempre planejados para se fazer à mão, e mesmo no computador a gente tem algum trabalho para desenvolver essas ideias. Muito bem. Eu estou aqui considerando um ano de 365 dias, conforme indicado pelo clássico Feller. O Feller é uma das bíblias, se não a grande bíblia moderna da probabilidade. Se um dia vocês quiserem estudar probabilidade, quero estudar nos cânones, né, coisa mais clássica possível, peguem o livro do Feller, tem na biblioteca. É um belíssimo livro, em inglês, claro. Os livros não são traduzidos, geralmente. E o livro traz muitas informações, 2 volumões, assim. Eu li já bastante do livro, mas nunca de cabo a rabo. Livros técnicos, dificilmente eu li um de cabo a rabo. Assim. Geralmente a gente lê livros técnicos, eu pelo menos, em recortes. Assim. Já li muitos, mas poucos deles, né, da primeira até a última parte. E não tem gêmeos, trigêmeos e por aí vai. Tá? É um problema simples, pessoal. Ele é aquele problema assim, inocente, né? Não tem grandes, não tem anubissesta, aquela coisa toda. Bom, como é que é a solução típica desse problema? Pensa-se no complementar desse evento A, que eu chamei A complementar, que é o quê? Qual é o complementar de pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo dia? Complementar é nenhuma das pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Não existe pessoas que aniversariem no mesmo dia mesmo. Então, esse complementar é muito mais fácil de fazer a conta se comparado ao A. Porque ele não tem que fazer 500 combinatórias, você só tem que calcular uma vez a probabilidade do número de pessoas aniversariando ser igual a 0. Como é que é essa probabilidade de A complementar? Ora, é assim, dos 365 dias, pensem que tem N pessoas na jogada. A primeira pessoa, peguem a primeira lá, o Aaron, o primeiro da lista,
E diz assim, bom, esse cara dos 365 dias, ele pode escolher 365 dias. Ele é o primeiro da fila. Então vamos dizer que ele faz aniversário em 1º de janeiro, só para fixar um dia. Podia ser qualquer um dos outros. Aí a segunda pessoa dos 365 dias só pode escolher 364, porque um deles já ficou com o primeiro da fila. Então, 364. O terceiro dos 365 só pode escolher 300, de 363 dias. E por aí, escolhe no sentido assim, para zerar, para ninguém fazer aniversário no mesmo dia. E isso vai até a regra que pode ser generalizada dessa forma, 365 menos n mais 1, onde n é o número de pessoas. Depois expandam isso com números e vocês vão ver que dá certinho essa regra. Muito bem. Se eu consigo, então, calcular a probabilidade de ninguém fazer aniversário no mesmo dia, o complementar, que é o que me interessa, vai ser dado por 1 menos essa probabilidade que eu desenvolvi na equação 3.10. E aí está resolvido o problema. Né? Então, eu escrevi uma funçãozinha que eu chamei de ANIV, né? Que é uma função de n, ou seja, uma função do número de pessoas. E eu implementei essas equações aqui. Né? A equação 3.10 está implementada aqui dentro desse for. Eu estou justamente fazendo essa multiplicação aqui dentro desse loop. E eu retorno 1 menos esse P. Percebam que o que eu calculo aqui é o que eu chamei de P, probabilidade complementar. E eu retorno 1 menos ele, ou seja, o complementar, e aí a função me entrega o que eu preciso. Boa pergunta, Rô. Se isso pode ser considerado uma prova por contraposição. Eu acho que não, porque isso não é bem uma demonstração, não é bem uma prova que a gente está fazendo aqui. A gente está dando uma solução pensando no complementar. Tá? Eu não estou achando eu não acho que estejamos fazendo uma prova ou demonstração por contraposição aqui. Tá? Mas assim, até a tua pergunta é boa, vou me informar. Né? Por sorte, a minha mulher é matemática pura, então saio daqui, levanto e pergunto para ela assim que acabar a aula. Tá? Deixa eu até perguntar. Prova por contraposição. Mas eu apostaria que não, mas, de novo, vamos perguntar para os universitários. Né? Prova por contraposição. Muito bem. Não, eu entendi a tua associação. A tua associação não está ruim, não. Eu achei que foi boa a tua pergunta. Mas, assim, eu acho que não, porque não é bem o que nós estamos fazendo. Não é uma prova. Não é uma prova. Né? Nós estamos aqui aplicando uma consequência dos 3 axiomas. E eu vou aproveitar o teu embalo, da tua pergunta, e vou demonstrar essa propriedade. Até para, de repente, a gente já soluciona aqui sem ter que... Quer dizer, eu vou perguntar para ela, mas vamos nós aqui fazer a nossa continha. Bom, então, pessoal, eu só implementei essas continhas, a equação 3.10 e 3.11, e aí eu uso a função ANIV para, por exemplo, 23. Então, olha só que curioso. Com 23 pessoas, vamos lá, pessoal, são 365 dias possíveis. O 23 já fica um pouquinho mais de 50%. Eu não escolhi o 23 à toa, o 23 é famosinho no problema, porque é justamente esse cara que indica para vocês a primeira probabilidade que ultrapassa um pouquinho os 50%. E aí que vem o paradoxo dos aniversários. Pô, são 365 dias. E só com 23 pessoas eu consigo já chegar em 50% de chance. É esse o paradoxo. Não é bem um paradoxo, mas assim, é um pouco esquisito. É muito pouca gente e a chance é muito alta. Essa que é a ideia. Aí eu apliquei aqui umas continhas de 1 até 100. Tá? Eu sei que eu defini de 2 até 365, mas eu fiz a conta com 1 só para preencher minha gradezinha lá. Nada impede que a probabilidade de uma pessoa é 0. Qual a probabilidade de pelo menos 2 aniversariarem no mesmo dia para uma pessoa? 0, pô. Então, eu posso fazer a definição, mas ela não faz muito sentido, por causa da pergunta. Mas, computacionalmente, eu usei 1 aqui, se vocês não se importam, e dá para calcular, esse cara vale 0. Bom, muito bem. Então,
fazendo a continha, e aqui é a parte do código, depois vocês investigam. De novo, aqui não é um curso de R, eu provoco o uso do R, né, para quem quiser aprender. Mas o que me interessa para discutir aqui é esse grafiquinho bonitão que eu fiz para você. Então, essas bolinhas aqui são os pares ordenados, onde para cada valor correspondente de x, eu tenho uma probabilidade y. Então, aqui eu apontei alguns pontos importantes. Importantes segundo a minha ideia. Então, para 23 pessoas, vocês já têm aquele 50,73% que eu indiquei anteriormente. Ele é um marco porque é o 50%. Aí eu peguei o 41, que é o primeiro cara que faz passar um pouquinho de 90%. Então, com 41 pessoas, você já tem mais de 90% de probabilidade de terem pelo menos 2 que façam aniversário no mesmo dia. E, por fim, eu mostrei aqui no gráfico 57 pessoas que passam um pouco de 99%. Ou seja, vocês estão numa sala com 60 pessoas, vocês têm mais de 99% de probabilidade de pelo menos 2 fazerem aniversário no mesmo dia e mês. Então, é curioso, assim, porque, de novo, são 50 pessoas, são 365 dias. Com 57 pessoas, você já tem 99%. E esse é o paradoxo, então, dos aniversários. Certo? E esse é o problema famoso, onde basicamente se resolve por complementar. Se quiserem tentar resolver esse problema direto, façam o exercício. Vocês vão ver que rapidinho o negócio ganha assim, fica um trambolho esse problema. Vocês têm que pensar em muitas combinatórias, muita conta. É mais fácil fazer do zero e descontar de 1. Essa é a estratégia vencedora. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, eu vou aproveitar o embalo da pergunta do Juan e vou resolver o primeiro item do exercício 3.3, que é demonstrar a equação 3.5. De novo, aqui, pessoal, eu vou fazer assim, algumas demonstrações, eu vou mostrar para vocês algumas ideias, mas eu não vou pedir em prova demonstração. Poderia pedir sem nenhum problema. Não estaria fora do que a gente discutiu. Mas eu acho que não é bem o enfoque da disciplina. Tá? Eu vou mostrar coisas, espero que vocês entendam que tem uma certa importância, garantir que essas coisas são válidas matematicamente, mas depois que a gente validou e tudo certo, a gente tem que usar. Né? Então, é uma disciplina que tem um caráter um pouco mais aplicado, mas com o pezinho na teoria. Então, vamos lá. Então, percebam que axiomas, propriedades fundamentais, não se demonstram. Eles são o pilar, o tijolinho, para demonstrar as secundárias. Então, estamos no exercício 3.3 e eu quero demonstrar a equação 3.5, que é justamente a equação do complementar. Tá? Então, eu vou escrever assim. Deseja-se demonstrar que a probabilidade de A é igual a 1 menos a probabilidade de A complementar. Isso é o início da minha demonstração. Tá? Como é que eu faço isso? Eu só posso usar 3 coisas. As propriedades 1, 2 e 3, ou axiomas 1, 2, 3 do comum. Mais nada. Então, eu vou começar dizendo o seguinte. Sabe-se D. Aqui eu vou botar assim, P2, né, que é a propriedade 2, mas o jeito mais oficial é a gente indicar o número da equação. Então, esse aqui é a 3.3. Né, 3.3, que é a equação... Aliás, deixa eu numerar aqui. Essa aqui é a 3.3, a anterior é a 3.2, e essa aqui é a 3.4. Então, sabe-se da P3, da 3.3, perdão, P2, que o quê? Eu começo dizendo P3, que a probabilidade do ômega é igual a 1. Como é que eu vou demonstrar isso? Não vou demonstrar, eu vou usar. É um axioma, uma afirmação que não se demonstra. Muito bem. Aí, o que eu posso fazer?
pode-se fazer o quê? Todos concordam que eu posso pegar o ômega, vou fazer aqui um diagraminha de Venn. Considerem que esse aqui é o ômega, e eu vou quebrar em dois conjuntos, o A e o A complementar. Então, vocês concordam comigo que o ômega pode ser escrito como A união A complementar? Seja lá o A que for. Posso. Então, pode-se fazer isso aqui. Maravilha. Então, eu posso reescrever a probabilidade de quem? No lugar do ômega, eu vou botar agora A união A complementar, igual a 1. Porque agora eu troquei o ômega por aquela igualdade que eu acabei de admitir, que eu posso fazer. Muito bem. Que mais? Né? Sabe-se que todos concordam que a intersecção A complementar é o vazio, porque eles são disjuntos. A e A complementar são disjuntos. Portanto, a intersecção deles é o vazio. Se isso aqui acontece, eu tenho uma partição do espaço e eu posso usar o axioma 3, ou propriedade 3, porque eu estou na situação que eu tenho dois conjuntos, no caso, disjuntos. Portanto, a probabilidade da união, que é o que eu estou tentando resolver nesse passo anterior, né, por 3.4, a gente pode escrever aqui a probabilidade da união é o quê? A soma das probabilidades. Isso aqui é a probabilidade de A mais a probabilidade de A complementar. Que a gente sabe, então, ser igual. Logo, e agora é o último passo da demonstração, a probabilidade de A é 1 menos a probabilidade de A complementar, como se queria demonstrar em fim do teorema. Tudo bem com a demonstração aqui? Aqui tem um if, sabe? Tudo bem com a demonstração? Demonstração é um negócio meio maluco, assim, um negócio que o cara manda. Onde é que o cara tirou essa daí? É um pouco de prática e habilidade, tá, pessoal? Eu, assim, se me perguntar se eu sei todas as demonstrações que eu já fiz na minha vida depois, claro que não. Várias que eu travo lá no meio, sempre tem umas passagens meio malucas. Essa aqui até que não é de todo mal. Uma demonstração é uma coisa que a gente tem que começar certo. Se a gente começar com um passo meio mal feito, meio mal planejado, a gente esbarra numa barreira matemática que não sai nunca mais. Então assim, tem que ser bem pensada. Né? Mas essa aqui é daquelas que a gente acaba decorando, porque ela não é muito difícil e tudo certo. O Juan pergunta se nessas demonstrações tem que saber bem o caminho que tu quer fazer para dar a fórmula certa no final. Sim, esse é o ponto. Né? Mas, assim, é um negócio meio maluco, assim, porque às vezes a gente está inspirado para fazer demonstrações, às vezes a gente não está inspirado. Eu já tive dias que eu fui fazer provas, tinha que demonstrar e não saía nada, não, sabe? Assim, então não tem a sacada, a ideia. E tem dias que tu olha e diz, puta, claro, aqui, ó, pá, e faz a demonstração. Tá? Mas é um pouco de prática e habilidade, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro item do exercício 3.3. Se quiserem tentar fazer as demonstrações, ótimo, né? Mas também não se incomodem muito com isso, que não vai cair na prova, já vou avisar, porque não quero aqui vocês também dizendo, pô, quem fazendo as demonstrações, virei noite demonstrando e o cara não pediu nada na prova. Já aviso que não cai na prova. Se vocês quiserem aprender, tá aí o exercício para vocês, né, colocarem a mão na massa. A P5 é fácil de demonstrar também. Também se usa a P2 e a P3 para demonstrar. E a P6, essa aqui já tem uma estratégia um pouquinho mais, né, chatinha. Bom, deixa eu só contar então, que a probabilidade do vazio é 0. A gente até já falou disso lá no exercício do dado. Né? E a demonstração vai mais ou menos na linha dessa que eu acabei de fazer para vocês. Se alguém tiver interesse, quiser dar uma praticada, esteja à vontade. A P6, pessoal, ela tem um macetezinho que tem que fazer lá, tem que considerar uma diferença, inventar um B menos A lá. Tá?
quiserem ver como é que eu demonstrei, está lá na... Tá? Eu não vou, de novo, não é uma aula de demonstração. Só fiz essa primeira aqui para embalar e responder um pouco a pergunta do Juan. Tá? Não é bem a questão, mas, de novo, remete, né? Faz lembrar, e acho que a pergunta é válida. Né? Vou perguntar isso para a Thaís assim que a gente terminar a aula. Bom, a P6, pessoal, ela é uma generalização da propriedade 3 do comorbidade. O que diz a P6? Seja A e B dois conjuntos quaisquer. Ou seja, não precisa ser disjunto para eu calcular essa probabilidade da união. Isso aqui vale para qualquer conjunto possível. E ele diz assim, a probabilidade da união de dois conjuntos quaisquer com ou sem intersecção é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, só que a gente tem que descontar uma vez a intersecção. Essa é a propriedade 6. Aqui eu não vou fazer a demonstração. Tem lá no capítulo 8 para vocês darem uma olhada, mas aqui eu vou mostrar uma ideia um pouco mais intuitiva do que matemática para vocês. Considerem, pessoal, de novo o ômega aqui, né, bonitão. Vocês têm dois conjuntos quaisquer. Eu vou chamar assim de A e B. Quando eu digo quaisquer, eles podem ou não ter uma intersecção. Eu vou começar com o caso da intersecção. Então, se eu estou dizendo assim, qual é a probabilidade de A união B? Bom, primeira coisa, eu tenho que escrever no diagrama de Venn, né, desenhar quem é a união de A com B. A união de A com B é essa área achurada, né, que eu acabei de pitar, contempla a área das dois círculos simultaneamente. Muito bem. Eu estou dizendo que a probabilidade de união desses caras, ou seja, a área desses discos sobrepostos, é a área ou probabilidade do disco A, mais a área ou probabilidade do disco B. Mas se eu parar aqui, só na soma das áreas de A e B, o que vai acontecer? Eu vou pegar a área inteira do disco A e somar com a área inteira do disco B. Mas tem uma sobreposição ali, pessoal, que está sendo contabilizada duas vezes. Essa intersecção aqui que é o problema. Porque tem duas camadas. Imagina literalmente um disco em cima de outro disco, que nem eu fiz aqui no desenho. Vocês concordam que no meio tem duas camadas? Eu não posso contar duas vezes a área dessas camadas, porque a área é só a parte de cima. Então eu tenho que descontar uma vez a intersecção. O motivo intuitivo é esse, do porquê essa fórmula é essa. Motivo teórico lá de demonstração. Aí vocês podem depois dar uma olhadinha na minha resolução. Tudo bem com a ideia? E depois vem as leis de De Morgan, né? Que para mim o que eu não deixo de me impressionar com a simetria dessas leis aqui. A probabilidade do complementar da união é a intersecção dos complementares. E assim, já seria bem impressionante essa regra 3.8, dada a simetria dela. Mas quando compõe com a 3.9, eu fico impressionado. A probabilidade do complementar da intersecção é a união dos complementares. Nossa Senhora. É muito harmônico o negócio. Acho que eu não demonstrei as leis de De Morgan. Então, aliás, deixa eu botar aqui. Demonstrar. Isso aqui sou eu. Tá? De Morgans. Tá? Esse é tema para mim mesmo. Eu não coloquei no gabarito. Tudo bem, fim das propriedades secundárias, né? Então, para quem quiser tentar demonstrar aí, fique à vontade. Eu acho que é um exercício válido, vocês estão na graduação, vocês têm tempo para essas coisas. Pô, professor, tempo, ninguém tem tempo. Mas o estudante de graduação, geralmente, está mais dedicado ao seu curso e tal. Então, tem um tempinho aí para essas coisas mais teóricas. É um bom treino. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, bom, tem um exercício 3.4, que é para vocês darem continuidade ao problema dos aniversários, explicando em palavras a equação 3.10, né? 3.10, de novo, se clicarem, vocês chegam nela.
é aquela do complementar. Eu meio que expliquei para vocês aqui, mas tentem botar nas palavras de vocês o que significa essa operação. E depois, no item B, mostre que a equação 3.10 pode ser reescrita, né, ou escrita dessa forma aqui. Não é difícil. Se vocês pensarem um pouquinho, é até meio óbvio. Mas aqueles óbvios de matemática. Tem um dia que a gente bate o olho e diz, claro que é isso. Tem outro dia que a gente diz, meu Deus. Então, se estiverem inspirados, deem uma pensadinha nesse item B. E depois, para quem quiser aprender mais R, escreva uma função aniv2, implementando a equação 312, essa daqui, e compare com a aniv. Né? Então, vejam se funciona, vejam se o resultado implementando a 312 dá o mesmo do resultado aplicando a 310. Só um exercício de R e de matemática para vocês se divertirem um pouquinho. Muito bem. Então, pessoal, fim da teoria aqui, né? Fim do que eu tinha que contar para vocês em termos teóricos. Vamos, então, a uns exercícios assim, um pouco mais aplicados, e aí fim da aula, para a gente também não desmaiar aqui, que, convenhamos, já passam das 10 da noite, o pessoal já está meio baleado. Tá? Então, pessoal, de novo, eu talvez consiga fazer isso nesse fim de semana, mas não vou prometer. De novo, eu estou usando muito como bengala minha querida apostila de PDF, né? Porque eu trabalhei muito tempo nesse material. É tanto detalhe aqui que eu não consegui passar todo para o meu HTML ainda. Né? Eu garanto no verão. No verão, esse vai ser bem utilizado para eu... Aí eu quero encerrar, eu juro que eu quero encerrar esse material, não aguento mais ter pendências. Eu adoro trabalhar em materiais, mas pendências é um negócio chato pra caramba. Então, no final do capítulo 3, eu vou ir para o capítulo 4 e voltar, vocês têm uma série de exercícios extras. Né? Então, eu vou deixar como tema para vocês, eu vou fazer aqui, de repente, né, ou 2, sei lá. Mas a ideia é fazer os exercícios extras. Né? Então, tema, exercícios extras, da página 72 até a página que não sei qual é. Então, aqui do exercício 1 até o exercício... Então, o exercício 1 é escrever espaço amostral, depois probabilidade de acontecer coisas. E aqui vocês têm que usar no 2, 3, 4, o diagrama de Venn. Esse é o segredo. E o segredo para resolver esses caras é começar da maior intersecção possível para menor. Do miolo para fora. Se vocês começarem de fora para dentro, vocês não resolvem o problema. Tá? Façam o diagrama de Venn e comecem a anotar as quantidades da maior intersecção possível do problema. E aí vocês vão descontando e vindo de dentro para fora. Tá? Esse é o segredo. Eu, de repente, faço um, aí eu começo um para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Ó, dica, monte o diagrama de Venn da maior para a menor intersecção de dentro para fora. Então, deixa eu ver aqui. Só estou vendo quais vocês podem fazer aqui. Dá para fazer do 1 até o 11. Se quiserem, tem todos esses caras aqui. Vocês já estão aptos a resolver o exercício com o que a gente estudou. Tá? Só voltar aqui. Então, dá para fazer todos esses caras. Ah, meu Deus. Se eu fizer assim, vai trancar o telefone. Muito bem. Então, esses são alguns exercícios e eu vou disponibilizar para vocês mais uma lista. E é isso que eu estou dizendo. A disciplina começa devagar e daqui a pouco
começa um tedel aí de... Então, meus amigos, capítulo. Então, eu vou deixar à disposição de vocês um capítulo de um livro chamado Stuart, o nome do autor, que é um livro para computação, livro de probabilidade, estatística e simulação para computação. Temos ele na biblioteca, um livro muito bom. Eu coloco para vocês aqui o capítulo 1, que é o capítulo introdutório do livro. Tá? Aqui é o seguinte, pessoal, isso aqui vamos pensar assim que é um material extra, que ele está em inglês, né? Pode ser que alguns de vocês não sejam muito afim de estudar inglês, e tudo bem, ninguém é obrigado na graduação a estudar inglês. Mas assim, pessoal, a gente tem que ler coisas em inglês técnico. Né? Uma coisa é vocês lerem um romance, assim, os lírios no campo esverdeado. Esse monte de adjetivo é um saco de conhecer, vocês têm que ter um vocabulário fantástico. Mas texto técnico, o vocabulário é super restrito. E bem direto ao ponto, não tem enrolação, em princípio. Então, tentem ler coisas técnicas em inglês para vocês ganharem essa habilidade. A graduação é um momento para vocês botarem a mão na massa. Então acho que é um bom treino para vocês em vários aspectos. Eu vou disponibilizar aqui o capítulo 1, chamado Probability. Né? Mas, assim, é só para ver as sessões 1.1 e 1.2. Né? Então, o tema, então, tem exercícios, né? Sessões 1.1 e 1.2 do Stuart. O Stuart, esse que agora já está à disposição para vocês no Moodle, lá nos nossos materiais. Tá? Então, assim, a sessão 1.1 e 1.2, elas explicam essas coisas todas que eu expliquei. Ó. Trials, que são experimentos, espaços amostrais e eventos, all sample space, né, depois, 1.2 é axiomas de probabilidade e espaço de probabilidade. É quando vocês associam o espaço amostral com as probabilidades. E lá no final, na seção 1.7, tem uns exercícios, tá? Lá na parte da página 21. Então, deixa eu mostrar o livro. E depois aqui é só o sumário, o livro é gigante, tem 1001 assuntos, mas ele é bem didático, ele é bem legal. Então, aqui, vocês têm um capítulo 1 para um material extra, pessoal. De novo, se eu não ler, eu vou tirar 0. Não, pode, se não ler e estudar bastante, tira 10. Né? Mas isso aqui é porque, às vezes, os alunos me pedem uns materiais adicionais para também não ficar só olhando o meu material. Né? Lembrando que no Moretinho, sabe, tem tudo isso também em português. A gente pode abrir o livro lá, se vocês quiserem algo mais em português. Mas esse aqui é um livro muito bom, tá? Por isso que eu gosto de apresentar isso para os alunos. Muito bem. Então, aqui, dados, espaço amostral, também usa o ômega e tal, e por aí vai. Né? Então, ele dá vários exemplos, coisas diferentes das quais eu falei para vocês. Ele vai contar toda a história, blá, blá, vai dar exemplos, só os diagramas de Venn, ou as leis de De Morgan, né? Ele ainda mostra umas regrinhas de união e intersecção. Então, assim, complementa aquilo que a gente está estudando. Muito bem. Então, lá no final do capítulo 1, mais especificamente na seção 1.7, vocês têm aqui na página 21, 26, não sei nada, acho que é 21. 21 do livro, 26 do PDP. Vocês têm vários exercícios nesse capítulo aqui. Então, como é que estão dispostos os exercícios do Stuart? É o seguinte, vocês têm várias sessões, no caso da 1.1 até 1.6, já que essa aqui é 1.7. Né? Então, ele tem assim, o exercício 1.1.1, 1.1.2. O que é isso aqui? 1.1.1 é o primeiro exercício da sessão 1.1. 1.1.2 é o segundo exercício da sessão 1.1. Terceiro da 1.1, quarto da 1.1, quinto, sexto e acabou. Depois entra o 1.2.1. É o primeiro exercício da sessão 1.2. O segundo exercício da sessão 1.2 e assim segue a vida. Então, esses exercícios, pessoal, eles são assim um pouco mais elaborados. Por exemplo, 1.2.4, ele pede para demonstrar tanto o item B exatamente, não tem nada a ver.
O item A, perdão, é exatamente essa propriedade 6 aqui, que ele pede para demonstrar. E essa aqui tem assim, os macetes. Está demonstrado lá na minha apostila. Eu quero dizer o seguinte, tentem fazer até o 1.9. Sendo que esse 1.9 eu me lembro que deu uma treta quando eu tentei fazer o item B ou C, não me lembro. Eu tenho aqui uns rabiscados. E eu acho que que falta uma informação nesse 1.2.9. Eu também não quero desestimular você. Tá? Então eu vou botar assim, ó, tentar os exercícios do 1.1.1 até 1.1.6 e 1.2.1 até 1.2.9. Tá? De novo, pessoal, isso aqui é extra. É primeiro para tentar fazer os da minha apostila. Não porque é minha, mas porque é mais acessível. Né? Então, assim, vocês têm um monte de leitura, um monte de exercício até a página 74. 74. Então, eu dei para vocês aqui um monte de coisa para vocês fazerem, né? Para vocês treinarem esse negócio aqui. Né? Então, vamos escolher um exercício para fazer aqui. Eu vou fazer um do meu material, né? E aí acabou a aula, só para a gente aproveitar bem o tempo. Desculpem, eu sei que está todo mundo cansado, né? Que a aula é um monte de coisa, mas é bastante matéria, pessoal. Então eu preciso ser bem eficiente e efetivo nas minhas apresentações. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o exercício 4, que já resolve o 2, o 3, o 5. O 4 é um exercício que é legal eu fazer com vocês, para vocês verem a história aquele da intersecção máxima, por aí vai. O pessoal tem muita dúvida nesse exercício. Muito bem, então eu vou tomar nota dos dados e vou começar o exercício. Tá? Então, estamos no exercício 4, da página 72 do PDF. Quando eu digo PDF, é minha apostila. Que diz assim, a floricultura possui 120 arranjos de flores sempre em exposição. Destes, 30 possuem lírios, 50 rosas e 40 possuem gérberas. Gérbera é um tipo de flor. 8 arranjos de flores são feitos com lírios e rosas, 10 têm lírios e gérberas, 15 gérberas e rosas. 3 arranjos possuem os três tipos de flor. Você não sabia o que comprar de aniversário para sua mãe, então decidiu entrar na floricultura e escolher ao acaso qualquer um desses arranjos. Isso aqui é um dia na minha vida. Aqui a pobrezinha da minha mãe sofre comigo. Eu sou péssimo dador de presentes. Eu já fiz isso várias vezes. Dá aquele ali, ela vai gostar. E aí eu pergunto as probabilidades de você escolher um arranjo só com lírios, ou com apenas um tipo de flor, ou possuir exatamente 2 tipos de flor. Então, perguntas envolvendo essa estrutura que está descrita no enunciado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o enunciado para montar o diagrama de Venn. Porque depois que eu montar esse diagrama de Venn, qualquer pergunta fica uma barbada. Então, eu vou começar montando o diagrama, eu já vou aumentar a folhinha, só montando assim. Eu tenho, então, 3 tipos de flores. Então, eu vou montar 3 círculos, lírio, rosa e gérbera. E aí eu tenho que preencher os númerozinhos associados a cada um desses pedacinhos aqui. Como é que a gente faz isso? É aí que eu digo assim, pessoal, comecem da máxima intersecção possível, que é o miolo desse cara aqui, que é a intersecção tríplice. E eu digo aqui assim, 8 arranjos de flores são feitos com... Desculpa, 3 arranjos possuem os 3 tipos de flores. Então é daqui que eu começo esse problema. Eu começo colocando... Peraí que eu não dei o pino aqui, agora foi. Eu começo tocando um 3 aqui na intersecção tríplice. Eu tenho 3 arranjos que compõem os 3 tipos de flor. Depois eu digo, eu estou voltando, né? Eu comecei com o final. Depois tem 15 que tem gérberas e rosas. Mas eu não estou dizendo que 15 só tem gérberas e rosas.
Eu disse assim, 15 tem gérberas e rosas. Então, onde é que está isso? Olha, eu estou falando da intersecção das gérberas com rosa, que é toda essa região aqui, que engloba o 3 e que também engloba esse pedacinho aqui. Então, se essa intersecção de gérbera e rosa tem ao todo 15 arranjos de flores, eu tenho que botar que 12 tem apenas gérberas e rosas. Com mais as 3 que tem gérbera, rosa e lírio, eu tenho os 15 arranjos que têm rosas e gérberas. Não sei se eu me faço claro. Não tem a palavra só ou somente. Esse é o detalhe da questão. Tá? Tem gérberas e rosas. Ah, mas também tem lírio e umas abelhas. Ok, mas eu não disse que não tinha outra coisa. Eu disse que tem lírio e gérbera e rosa. Esse é o ponto. Certo? Então, usando dessa lógica, a gente consegue construir, né, vindo ao contrário. Então, 10 tem lírios e gérberas. 10 tem lírios e gérberas significa o quê? Lá vou eu para a intersecção de lírio e gérbera, eu já tenho um 3 que está na intersecção tríplice, então 7 só tem lírio e gérbera. 7 mais 3 tem lírios e gérberas. E mais alguma coisa. Me fiz claro aqui na explicação, pessoal? E depois, 8 tem lírios e rosas. Então, se 8 tem lírios e rosas, eu já tenho 3 na intersecção tríplice, então eu tenho 5 que só tem lírios e rosas. Bom, está dada a dica do pontapé inicial da questão. Agora é com vocês. Tentem resolver essa questão. As outras que eu falei, as anteriores e mais uma para frente, têm a mesma estrutura. Tem um diagrama de Venn, vocês têm várias informações, o segredo é começar da máxima intersecção. Fim da aula de hoje. Dúvidas, perguntas? Ô, professor, Diga. tu pode me resolver uma dúvida em relação ao trabalho? Claro. É que meu grupo fez na mão e a gente queria saber qual que é o número mínimo de decimais. Eu não dei número mínimo de decimais. Eu A gente disse, poderia usar 2? vamos lá. Eu disse assim, para fazer as contas, é a máxima precisão possível. Para apresentar o resultado, vocês escolhem a precisão que vocês vão apresentar. Depois que tu chegou na resposta finalíssima, e eu não defini um número de decimais pré-estabelecido, tu me dá o número que tu quiser, 1, 2 decimais, 5, o que tu achar melhor. Aí eu posso Pode botar o adicionar. símbolo de aproximadamente. Isso, exato. Se for o caso, se aproximadamente. Às vezes pode ser. Entendi. 1/8 é 12,5%. E não é aproximadamente, é exatamente igual a 12,5%. Professor, uma dúvida também do trabalho, com licença. Só porque o senhor não colocou, pode ser até meio óbvio, né? Mas os valores dos aluguéis estão em reais, Sim, certo? sim, estão em reais. Não, mas a pergunta é boa, tu tem razão, eu devia ter colocado. Sim, estão em reais. Beleza, obrigado. Tá, agora só te ensinando uma malandragem. Para sacanear o professor que esqueceu da unidade monetária, diz assim, unidades monetárias. Bom, excelente, beleza. 200 unidades monetárias. Chama do que quiser. Então, Bem bolado, valeu. certo, a pergunta é muito, muito válida. Eu não indiquei, então. Mas sim, usem reais, que tá tudo certo. Mais alguma Senhora, eu questão? tenho uma Diga. dúvida também. Anda. Na primeira questão ali, ele pede para interpretar, né? Daí, por exemplo, interprete F1, que é a primeira ali da A, vamos dizer assim. Eu posso escolher qualquer valor das linhas e pegar para interpretar, né? Tipo, eu tive vários Não, resultados do 400 a 800, não, não? não. F1 não é a coluna. FI é a coluna. F1 é a F na primeira linha. Primeira classe. A Cada F5, um, então, eu interpreto um. sim, o índice do F é a linha, a classe que tu vai olhar, o número da linha. F5 tu olha a linha 5, F3 tu olha a linha 3. Beleza. A coluna inteira, entendeu? A coluna inteira eu genericamente chamo de FI. É a frequência simples da classe I, seja a classe que for. Mas se eu te disser especificamente, a F1, tu vai na linha 1, na coluna F. E aí tu interpreta. Tudo bem?
É que na verdade ali, né? O que que é? Tu, oh, no enunciado ali estava, por exemplo, interprete F1. Eu não sei se foi uma denominação, mas depois tem interprete FR2, interprete, por exemplo, a última ali. Não, a última não é interprete F6. A última é interprete e o símbolo do F viradinho, né? O símbolo do F virado é R3. Eu não sei se foi uma denominação que tu deu para o que tu queria que interpretasse. Não, é a frequência relativa inversa da classe 3. F de cabeça para baixo é uma frequência acumulada inversa. O Rzinho no pé é porque é relativa, dividida pelo total. E o 3 é porque é da terceira classe, ou terceira linha. É esse número que eu quero que tu encontre. Tá, beleza. Tudo bem? O ideal é tu montar a tabela inteira e depois só consultar de acordo com o que eu estou pedindo. É o jeito que eu acho que é mais fácil de fazer. Faz um pouquinho mais de conta, mas tu tem a tabela toda preenchida, facilita para achar os valores. Tudo bem? Professor, Diga. na primeira questão eu deixei tudo em U, sabe? A unidade, assim, eu só botei tipo 800 U. Tem problema? Não, pessoal, se eu não der unidade, está tudo certo. Unidade monetária. Unidade monetária está dominada. Mais dúvidas? Eu, da minha parte, era isso aí, só. Vou nessa. Valeu. Então tá, pessoal. Obrigado aí, boa noite. Desculpem passar esses minutinhos, mas só para atender vocês aí pós-aula. É tipo aquele papo, né? Depois que o professor está apagando o quadro, o pessoal vem. Isso é importante. Valeu, senhor. Um fã dessa parte aí. Certo, pessoal? Grande abraço. Valeu. Boa noite. Professor. Senhor, valeu.